curso de análise de processo de segurança contra incêndio e pânico. Eu sou o Cabo Fantoni, engenheiro civil, pós-graduado em engenharia de estruturas, e vou apresentar para os senhores a ferramenta de apoio à análise de projetos digitais, em complemento à disciplina de desenho técnico. Vou demonstrar aos senhores como se faz medições de distância linear, cálculo de área e distância a partir de múltiplos pontos. Vamos começar primeiro fazendo uma medição linear. A primeira medição a ser realizada no projeto será para conferir a escala pré-estabelecida. O item C.1.9 da IT 01 prevê as escalas permitidas para o projeto digital, sendo em plantas baixas, cortes e fachadas permitido a escala 1:1 ou a escala 1:100. Para a planta de situação, a escala 1:200 ou escala 1:500. E a planta de localização, escala 1:1000 ou 1:2000. Sendo vedado a utilização de escalas intermediárias, como 1:75, 1:125, 1:50 ou 1:250, dentre outras. Logo abaixo da planta baixa deste projeto, há a identificação do desenho. Neste caso, bloco 1, primeiro pavimento. O responsável técnico indica que a área deste projeto, nesta planta baixa, possui 345,37 metros quadrados, na escala 1:100. Vamos verificar se o projeto está na escala 1:100, sendo que conforme a letra A do item C.1.9 da IT 01, ele pode desenhar em escala 1:1 ou 1:100. Para realizar a medição e verificação se a escala está correta, eu vou medir uma distância cotada. Neste projeto em questão, vemos essas duas portas de comércio da entrada desse restaurante, F8, medindo 3,03. Sendo assim, para conferir se essa medida tem 3,03 e essa escala está correta, eu vou medir novamente, exatamente em cima do valor cotado pelo profissional, RT. Vou no menu Medir, clico nessa seta e depois em Distância. Quando eu clicar em Distância, observem que, logo abaixo, existe uma barra de comandos, ou barra de diálogo. Mesmo sendo em inglês, conseguimos perceber que, a partir do momento que eu cliquei no comando Medir, ele me orienta a especificar o primeiro ponto. O primeiro ponto, a origem da medida. Irei iniciar a aproximação até o ponto que eu quero realizar a medição. Quero medir exatamente o que essa cota aqui está medindo, né? Ou seja, essa porta da edificação. Eu vou clicar aqui. Quando eu clico no primeiro ponto, o sistema, o programa, ele coloca um ponto de interrogação exatamente no meio da cruz, indicando ao analista qual ponto que eu quero clicar para realizar a medição. E na caixa de diálogo ou menu de comandos, ele indica especifique segundo ponto ou múltiplos pontos. Nós vamos simplesmente especificar o segundo ponto. Nesse caso, eu vou vir até o outro ponto da cota e vou clicar. Quando eu clico no segundo ponto, o comando está encerrado. E o Autodesk DWG TrueView me indica um resultado na tela. Ele me mostra um resultado de distância, ângulo do plano, ele mostra um ΔX, ΔY e ΔZ. Vamos entender esses resultados. Inicialmente, ele me diz que a medida tem 3,03, ou seja, a cota
está medindo 3,03 e a distância tem 3,03, ou seja, a medida está correta. A cota está medindo corretamente. Ou seja, as medidas não foram editadas e nem a escala está diferente. Mas se ele me indicou que tem 3,03, então aqui nós temos 3,03 metros. E a escala 1 para 100, nesse caso, está incorreta. Se nessa medição o resultado fosse 303, poderíamos entender que tratavam-se de 303 centímetros e a escala indicada estaria correta. O resultado ΔX, ΔY e ΔZ são valores em relação ao eixo de coordenadas. Se vocês podem verificar à esquerda no desenho, ele me indica um eixo X e um eixo Y. Então esses resultados são em relação a este eixo. Como eu fiz uma medição horizontal em 90 graus ao eixo Y, ele me deu um resultado em ΔX igual à distância linear. O que há de interessante para o analista atentar com esses resultados? Como estamos verificando um desenho em 2D, somente em um plano, em dois eixos, então o ΔZ nunca pode ter um resultado diferente de zero. Caso qualquer medição realizada, o programa indique algum valor diferente de zero no ΔZ, isso indica que existem desenhos criados em profundidade, para dentro do eixo do Z. Considerando que estamos analisando um projeto em 2D de forma similar ao apresentado no impresso, esse valor em Z vai indicar que o valor medido não é a distância real, não é a distância que está no projeto. Sendo assim, isso irá prejudicar a realização da análise. Vamos então conferir outras medidas apresentadas no projeto, de forma a treinar o comando que a gente acabou de aprender. Vamos lá novamente clicar em Medir, Distância, ou no caso, como eu já usei uma vez, é só clicar na régua aqui novamente. Vamos medir essa distância aqui, ó. Distância para risco isolado. Eu quero saber a distância entre essa edificação e essa edificação. Clique no primeiro ponto, próximo a essa escada, desativado. Depois clico no segundo ponto. 4,5. Existe uma cota aqui, 4,5, ou seja, essa cota está correta. A distância entre essa edificação e essa outra edificação é de 4,5 metros. Podemos verificar ainda a largura dessa saída de emergência, dessa escada. Clico novamente no comando Medir, no início da cota, no final da cota. 0,8. Ou seja, temos 80 centímetros nessa rota de fuga. Desta forma, o analista poderá verificar qualquer distância, seja ela cotada ou não. Caso eu queira ver a largura desse acesso, dessa saída, que não tem portas, eu posso vir da mesma forma, clicar em Medir, no extremo e no outro. E aí eu vou saber que aqui nós temos 1,20 m. E desta forma o analista consegue medir 2 pontos. Caso o analista queira cotar um caminhamento ou uma distância a percorrer, ele pode clicar na ferramenta Medir, mas usar a opção de múltiplos pontos. Como exemplo, eu vou medir a distância desta coifa até a saída da edificação, considerando todo o layout interno, desviando de todos os elementos que estão obstruindo a rota de fuga. Sendo assim, eu clico novamente em Medir, me aproximo do ponto de meu interesse, no caso, o ponto extremo dessa coifa. E agora, o analista deve verificar que, ao invés de ele clicar no próximo ponto, aqui embaixo, na barra de comandos, ele indica uma segunda opção, que eu posso
utilizá-la clicando em cima da palavra múltiplos pontos ou clicando na letra M, que está brilhando em azul ali na barra de comandos, M no teclado e Enter. Feito isso, a barra de comandos indica especificar o próximo ponto, ou seja, agora sim estamos medindo múltiplos pontos. Então, vou clicar quantos pontos sejam necessários até eu sair da edificação, né? Definindo assim o caminhamento. Vou clicar nesse ponto. Observem que logo acima da barra de comandos, ele já me apresentou uma distância. É uma distância parcial. Toda vez que eu clicar num ponto, ele irá somar uma nova distância a essa distância, à distância anterior. Pronto. Já fiz uma medição com múltiplos pontos, do ponto mais extremo da edificação que eu estabeleci, até a porta com ligação ao ambiente externo. Clicado no último ponto de meu interesse, eu clico Enter no teclado. Sendo assim, ele estabelece o somatório das distâncias. 16,57 metros. Fiz uma medição de múltiplos pontos para definir um caminhamento. Irei fazer mais uma medição dessa. Agora, eu irei pegar o ponto mais distante dessa loja vazia, que seria esse cômodo, medindo até essa porta e até a descarga, até o arruamento, até o passeio público desta rua. Vamos novamente. Medir, clico no primeiro ponto, não clico no segundo ponto, clico a letra M do teclado e clico Enter. Em seguida, vai aparecer na barra de comandos, especifica o próximo ponto, aí sim eu clico no próximo ponto. E tantos quantos sejam necessários até eu chegar na última distância de meu interesse. E clico Enter. Ele vai me indicar uma distância linear, nesse caso de 15,73 metros, considerando a escala indicada. Pronto. Já conseguimos fazer a medição de distância linear de 2 pontos e uma distância linear de múltiplos pontos. Senhores, agora irei orientá-los como realizar medições de área. Como poderemos verificar se esta planta baixa, bloco 1, pavimento 1, se ela realmente possui 345,37 metros quadrados. Para realizar essa conferência, iremos clicar em Medir, Área. Nesse momento, aparece na barra de comandos, especifica o primeiro canto, ponto de canto ou outras opções. Para facilitar a medição, eu indico que os senhores comecem a fazer as medidas de área da esquerda para a direita, de cima para baixo, pois o programa irá criar um polígono de área, onde tudo que ficar dentro desse polígono será computado para o cálculo de área. Vamos clicar no primeiro ponto, e a partir do segundo ponto clicado na tela, o programa irá começar a criar o polígono. Vejam só. Achurando a área de verde. Então vamos clicando nos pontos. Os senhores vão contornar a edificação ou quaisquer que sejam as áreas a serem calculadas. Pronto. Vejam que ele colocou dentro do achurado de verde toda a edificação. Nesse caso, eu verifiquei aqui que existem áreas descobertas, mas eu não vou contorná-las para este exemplo. Clicado em todos os pontos, eu clico Enter no teclado
para fechar o comando. E ele me indica 976,71 metros quadrados de área. Obviamente, eu não descontei essas áreas descobertas. Vamos agora separar a área deste restaurante para fins de cálculo de população. Sendo assim, eu precisarei descontar algumas áreas. A área das instalações sanitárias, da cozinha industrial talvez, não sei. Não entrando no mérito de qual área ser descontada, eu irei criar um polígono para que o programa possa calcular a área. Da mesma forma, vamos clicar em área e vamos começar a desenhar o polígono. Vejam que ele está criando o polígono. Pronto. Desenhei toda a área que eu achei que deve ser computada para fins de cálculo de população. E vou clicar em Enter. São 99,17 metros quadrados. Desta forma, senhores, nós aprendemos como fazemos cálculos de área no AutoCAD, como fazemos medição linear de múltiplos pontos e de 2 pontos. E dessa forma, o analista está apto a realizar análise de projetos digitais. Conforme previsto também no anexo C da IT01, algumas informações não precisam mais ser apresentadas separadas do projeto. O formulário de medidas de segurança pode ser apresentado em planta e o analista poderá verificar também que o quadro de áreas, bem como os detalhes do projeto, estão representados aqui, numa planta separada para detalhes. A planta de situação também está desenhada aqui e outras perspectivas, de forma a orientar o analista. Agradeço aos senhores pela atenção. Muito obrigado.